Daniel 12, 11, diz que o sacrifício cessa. Ora, se em Daniel 12, 11 diz que o sacrifício cessa, é porque ele vem sendo praticado. Isso é muito interessante porque, e aí ele senta no trono, provavelmente no Santo dos Santos, exigindo adoração, e aí que ele se pega um desprevenido, mas ele faz cessar os sacrifícios, comprovando que haverá um terceiro templo e onde os judeus vão sacrificar, porque eles necessitam de um templo. Vale lembrar também, que é interessante pegando já os dias de hoje, que na última eleição de Israel, onde existe um novo governo agora, e tem um mês, mais ou menos, que o novo governo ele está composto, ele consegue maioria porque existem árabes junto desse governo, desse novo governo de Israel. Ora, se antes era uma coisa impensável, a questão do monte do templo, com árabes no governo, pode ser que seja interessante também a questão da permissibilidade da construção do terceiro templo. Você imagina, de repente, depois de Ezequiel 38, 39, o mundo muçulmano fragilizado, porque a maioria das nações serão muçulmanas, que vão ser atingidas, exceto Rússia, e sem muito poder de barganha, sem muito poder de fogo, e também com árabes no governo, pode até ser que seja uma tarefa facilitada da construção do terceiro templo. O que os amigos acham? Perfeito. Eu acredito muito que essa fusão, esse novo governo, chamado até de governo de esquerda, lá em Israel, ele possa, e essa contribuição de árabes, eu penso mesmo que pode haver uma fusão. Eu ainda estou nesse grupo que acredita que pode haver uma fusão de 3 templos ali no Monte Moriá. Né? Uma fusão de igreja, mesquita, templo, ou templo, mesquita e igreja. Algo em que seja de alguma forma não pensada até aqui, mas que esse clamor de união, essa coisa que a pandemia e outras calamidades possam trazer, façam com que o mundo se una, inclusive religiosamente, e que um falso profeta vá para o templo apontar que temos agora um rei sacerdote. Temos agora um rei sacerdote, e esse rei é o anticristo. Então, acredito muito que possa haver ali uma mistura, uma fusão de templo, mesquita e igreja, onde as 3 maiores religiões monoteístas vão adorar juntas. Acredito que isso seja um cenário bem provável, bem possível, principalmente por essa transformação de governo, coisa que talvez fosse impensada até algum tempo atrás. O que você acha, pastor Ricardo Souza? Então, eu me lembrei, recentemente, eu devo ter lido, eu não sei se é de 2018, mas foi de um tempo do restabelecimento do Sinédrio. Porque o Knesset já existe, né? Porque faz parte da eleição, é isso que o mestre Martino acabou de falar, essa fusão de partidos, inclusive um partido árabe islâmico, dentro do governo do Naftali Bennett, lá do Yair Lapid, pode permitir isso, porém também pode ser um tiro no pé. Esse é o detalhe, né? Pode ter os dois lados. Mas eu me recordo que há não muitos anos atrás, é coisa recente isto, eu me lembro que o Sinédrio, ele mandou um documento, alguma coisa assim, à comunidade árabe, tratando-os como filhos de Ismael e pedindo que eles abrissem mão desse direito, digamos assim, para que eles pudessem ter acesso também à adoração deles como judeus e lhes permitissem a construção do templo no Monte Moriá. Existem diversos estudos, inclusive de rabinos, arquitetos que conhecem muito bem a história, que estabelecem que não haveria impedimento nenhum. Tá? Eu não compartilho dessa ideia, primeiro ponto. Porém, sabemos que é uma possibilidade que vai acontecer, o que me dá respaldo para que eu possa entender
que esse templo da tribulação é um templo que vem numa época de engano. Nós podemos falar sobre esse contexto, dos motivos pelos quais esse templo virá, como que estratégia há por trás dele. Eu acho interessante nós e os nossos queridos entenderem isso. E que, digamos assim, a mesquita de Omar e a Al-Aqsa hoje, elas estariam no que seria antigamente, mas eu acho que isso aí é digamos assim, uma manipulação de dados para poder favorecer Israel no sentido de construir o templo sem afetar as mesquitas, a esplanada das mesquitas. Que essas mesquitas estariam teoricamente no pátio dos gentios, então elas estariam no lugar delas, que lhes pertence. E que o templo poderia ser construído ao lado, né? Se vocês entrarem no Instituto do Templo, vocês vão ver que há um projeto que mostra a construção ao lado exatamente das mesquitas. É uma possibilidade, é uma situação. Diga. Eu tenho um palpite aqui, né? Estou conjecturando, obviamente. Eu creio, como existem muitos tremores e terremotos próximo ali, pode ser, até estou conjecturando, que haja um grande terremoto e que as duas mesquitas venham para cair por terra e o material já está todo pronto do terceiro templo, é só eles encaixarem ali. Opa, é só encaixar. Eu faço essa leitura também, pastor Ricardo Souza. Uma possibilidade. Tem uma impressão que algo possa acontecer desde um terremoto ou talvez um ataque. Talvez um ataque, não por parte de Israel, talvez, ou talvez sim, mas que um conflito armado possa acontecer de tal modo que essas mesquitas venham a... Pode. O próprio conflito de 38, 39 de Ezequiel pode causar isso, haja vista que vai haver um terremoto de magnitude desproporcional. A gente sabe que pode acontecer isso e ele causar uma grande destruição no Monte Moriá. Pode. Mas o que eu quero dizer com isso, né? A minha aceitação dessa proposta, eu concordo com ela para a tribulação, mas de forma nenhuma ela estabelece a normativa de Deus. Porque a norma de Deus diz que o monte e a adjacência do monte. Então, para que o templo fosse legítimo, então o que eu estou dizendo? Que esse templo, construído sob essas bases que nós estamos conversando aqui, veja, não estou discordando de vocês, estou mostrando os pontos que me dão respaldo para dizer que esse templo é fajuto. É construído por judeus incrédulos, em conluio com árabes, em conluio com uma situação de um anticristo que obviamente que tem interesses escusos da parte de Satanás nesse projeto aí, e que não é esse templo que vai perdurar para o futuro templo, o quarto templo, digamos assim. Então, sim. Pode ser, inclusive, pastor Ricardo Souza, veja o que você acha dessa análise. Pode ser, inclusive, que então seja erguido o terceiro templo entre as duas mesquitas de Al-Aqsa e a mesquita de Omar. Olha como é que as duas coisas podem, inclusive, encaixar aí no nosso quebra-cabeça. Pode ser erguido esse terceiro templo no meio. Acontecer um terremoto, um ataque nuclear ou outra coisa, ou o próprio Gog-Magog, que venha a destruir os três. E por conta de ter destruído os três, haja uma mentalidade de que, então, agora o problema foi que nós estivemos separados, estivemos desunidos, e agora nós precisamos, então, ter essa fusão de templo, mesquita e igreja. Aqui também estou conjecturando, só para poder... Pode, mas eu não acho que destruiria os três, porque eu não vejo o templo judaico construído nesse tempo. Porque, veja bem, ele precisa estar de pé na metade da tribulação por causa da abominação desoladora. Perfeito. Então, o templo precisa existir. Então, as mesquitas, há uma possibilidade que elas possam vir a cair. Há essa possibilidade. Mas também há a possibilidade delas não caírem e os projetos que estão circulando lá em Israel acabem se consolidando se houver essa autorização, digamos assim, esse acordo para que possa ser erguido o templo para os judeus ao lado da mesquita de Omar.
Não sei se vocês Mas se lembram que no ele tem que filme estar de Deixados pé, né? para Trás, no filme Deixados para Trás houve essa conjectura, né? De que descobriu-se que a localização do templo, na verdade, era ali ao lado e tal. Então isso é muito legal, porque um filme ficcional traz já uma solução para que haja, então, realmente um terceiro templo entre elas, né? Exatamente. Agora, uma coisa é certa, eu creio que vocês devem concordar comigo. Tudo isso faz parte de uma articulação, tem que fazer parte de uma articulação política e diplomática. Não existe hoje outra possibilidade, né, da construção sem que haja isso. Se o material do templo está aí, se todos os sacerdotes estão sendo treinados, se você já tem uma novilha vermelha, se você já tem a menorá, se você já tem todos os utensílios prontos no museu do templo, está tudo pronto ali, né? Está tudo pronto, só falta um objeto. A arca? A arca. O resto tem tudo. Réplicas perfeitas. Só falta a arca. E ainda há rabinos que afirmam que sabem onde ela está. Para mim está no Isso céu. É uma coisa legal. Isso é uma coisa legal que pode aparecer na live de hoje, que os irmãos já estão se manifestando aqui a respeito. Isso pode ser uma coisa legal. Porque a arca? Existem umas três conjecturas de onde ela estaria. Para uns ela está na Etiópia, para outros ela está enterrada embaixo ali da questão do templo, né? Então existem algumas possibilidades muito interessantes realmente a respeito da arca. Eu prefiro ficar com João, né? Onde João a viu, onde ela está. Eu também estou aí. Olha, surgiram algumas perguntas aqui que eu acho que vão contribuir para a nossa explanação.